Capítulo 6. Amor, destrancando a câmara nupcial. No tempo de Moisés, Deus deu 10 mandamentos ao seu povo, mas, no tempo de Jesus, as tradições dos rabinos totalizavam mais de 600 mandamentos. Não há forma de alguém guardar perfeitamente 600 leis. Assim, os líderes judaicos fizeram uma adaptação. Dividiram todas as suas leis e regulamentos em leis pesadas e leis leves. As leis pesadas eram inflexíveis e rigorosas, prendiam e subjugavam. As leis leves eram aquelas que se podia ceder um pouco a respeito delas. Alguns rabinos iam além e ensinavam que, se um homem escolhesse apenas um grande preceito e o observasse, poderia deixar de lado os demais. Vivendo nesse contexto, um intérprete da lei veio a Jesus e lhe perguntou, em Mateus 22:36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Grande pescador, grande fracasso. O que significa guardar este mandamento que nosso Senhor chamou de o grande primeiro? Não conheço ilustração melhor que a apresentada através de um dos 12 apóstolos em João 21. Vou pescar, declarou Pedro um dia após morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele estava dizendo aos outros discípulos que voltaria para seu antigo negócio, a pesca, retornando assim aquilo que costumava fazer. Visto que Pedro era um líder, os outros discípulos disseram: Também nós vamos contigo. Todos foram para o barco sem qualquer ideia do que aconteceria. O Senhor mudou a rota dos peixes do mar da Galileia. Nenhum peixe se aproximou do barco. Pedro e os outros trabalharam a noite toda e não conseguiram resultado algum. Pegaram alguma coisa? Perguntou o estranho no alvorecer do dia seguinte. Nada, responderam. Lancem a rede para o outro lado do barco. O Senhor fez algo sobrenatural, e os peixes passaram todos para o lado direito. Tão grande foi a pescaria que os discípulos nem conseguiram colocar todos os peixes a bordo. É o Senhor, disse João. Com isso, Pedro lançou-se à água e nadou até a praia. Jesus convidou-os para um desjejum, uma refeição preparada por ele, talvez milagrosamente. Enquanto Pedro e os outros estavam ali assentados, comendo com o Senhor da Glória, Pedro devia estar pensando: quão estúpido eu sou, desobediente e incapaz. Falhei de novo. Pedro havia falhado em cada teste que lhe fora proposto. Não conseguia ter sucesso. É provável que houvesse lágrimas nos seus olhos, sofrimento ou dor no seu coração, enquanto olhava para Jesus. Amar versus gostar. Finalmente o Senhor falou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Estes? Quais? Bem, talvez mais do que essas coisas: o barco, os peixes, as redes, o mar e todo o negócio da pesca. Talvez o Senhor estivesse perguntando a Pedro se ele o amava mais do que os outros discípulos. Certa ocasião, Pedro havia declarado que era o mais fiel dentre eles. Pedro, você realmente me ama? Você me ama muito? O Senhor usou a palavra ágape, que se refere à espécie mais sublime de amor, o amor supremo. Não sabemos quanto tempo Pedro demorou para responder. Finalmente ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele usou outra palavra, filéu, que significa gosto muito de ti. Creio que Pedro sentia que seu amor era grande, mas que ele era incapaz de declarar isso em razão de sua desobediência. Para ele seria ridículo dizer: Senhor, eu te amo muito, mas não faço o que tu mandas. Sempre me recordo da ocasião em que, conversando com uma criança de 5 aninhos, perguntei-lhes Perguntei-lhe como ele poderia mostrar a seus pais que os amava. Eu poderia obedecê-los, ele respondeu. Não é correto declarar que amamos muito alguém se não manifestamos obediência em nossas vidas. Por isso, Pedro não o declarou. Lembre-se, Pedro havia negado ao Senhor 3 vezes. Portanto, Cristo deu-lhe 3 oportunidades de se redimir. Jesus perguntou outra vez: Simão, filho de João, usou o nome antigo que ele estava agindo como o antigo Pedro. Você me ama muito? Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti, foi a resposta de Pedro. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, mas desta vez usou a mesma palavra que Pedro estava usando.
Simão, você realmente gosta muito de mim? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Por Jesus ter perguntado 3 vezes? Não, mas porque o Senhor estava questionando o testemunho de Pedro, o nível do amor de Pedro. Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que gosto muito de ti. Pedro estava insinuando. Não escutes o que digo, Senhor, olha para o meu coração. Quando eu era menino, pensava na doutrina da onisciência de Deus, ele saber todas as coisas, como se fosse um problema terrível. Meu pai advertia: mesmo que nós não o saibamos, Deus sabe, Johnny. Ele vê tudo o que você faz. Eu pensava, por que será que Deus passaria o dia todo vigiando o que eu faço? À medida que amadureci, minha compreensão cresceu. Percebi que sou como Pedro em muitos aspectos. Há dias em que a única forma possível para Deus saber que eu o amo é através de sua onisciência. Percebi que essa doutrina tem o seu lado positivo. Como é bom saber que, mesmo em dias em que sua vida não dá um testemunho definido, você pode dizer: Senhor, sinto muito pela minha maneira de agir. Ó Senhor, leia o meu coração e saiba que eu te amo. Foi isso que Pedro fez. A qualidade do amor de Deus. Que tipo de amor Jesus procurou em Pedro e procura em nós? É um amor emocional, uma espécie de fachada sentimental? Por acaso devemos ser possuídos por uma forte emoção para com o Senhor? Há ocasiões em minha vida quando não sinto este tipo de sentimento intenso com Cristo. Não posso fabricar tal reação, mas não é a respeito disso que o Senhor está falando. Aprendemos o que é verdadeiro amor quando examinamos mais detalhadamente este incidente entre Pedro e Jesus. Sacrifício. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. João 21, 18 e 19. A frase estenderás tuas mãos fala da crucificação. Pedro, você será crucificado. Pedro, você realmente me ama? Então morra por mim. É isso que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. É amor disposto a sacrificar-se. Não é o tão falado amor sentimental. Pedro já tinha essa espécie de amor, mas não bastava. Agora, Jesus ofereceu a Pedro uma forma de demonstrar o seu amor. Ele não apenas indagou: Pedro, você se sente bem ao me amar? Você sente um calorzinho entre a terceira e a quarta costela? Não, ele pediu sacrifício. Como saber se você ama ao Senhor Jesus Cristo? Depende de você estar ou não disposto a sacrificar-se por causa da vontade dele diariamente. No primeiro século, o sacrifício podia muito bem significar a morte física. Está documentado que o general romano Varus acabou com uma insurreição na Galileia, alinhando a estrada com cruzes. Pedro sabia o que custaria tal sacrifício. Pedro já tinha prometido aceitar esse sacrifício, mas lembrou-se de todas as suas falhas passadas. Contudo, aqui estava o Senhor profetizando claramente que no final de sua vida Pedro se mostraria fiel. Imagino que Pedro disse a si mesmo: Maravilhoso, finalmente permanecerei fiel ao Senhor, não vou desistir afinal. Obediência. Há uma segunda qualidade deste amor sobre o qual Jesus falou. Não é somente o autossacrifício, mas também a obediência. Segue-me. Jesus ordenou a Pedro. Quando Jesus se foi, Pedro levantou-se e o seguiu, interpretando literalmente a ordem. É certo que por um momento Pedro se distraiu, olhou para João e perguntou ao Senhor o que seria do discípulo amado. O Senhor respondeu: Que te importa? Novamente Jesus ordenou: Segue-me. Pelo resto de sua vida, Pedro o seguiu. O que está envolvido na obediência sacrificial que prestamos ao Senhor como resultado do amor com Ele. Quanto a mim, posso pensar apenas em uma única coisa. Passo de 5 a 6 horas por dia em meu escritório estudando a palavra de Deus. Mas, falando francamente, há dias em que entro no escritório sentindo-me cansado e não tenho vontade de estudar. O meu desejo é fazer algo diferente, como, por exemplo, pegar meu equipamento e jogar umas boas partidas de golfe. Porém, em vez disso, eu me forço a um dia de estudo intensivo. No final do dia, a única emoção que sinto é a da disciplina por ter feito justamente isso. Mas
Ao trabalhar, tenho amado ao Senhor Jesus mesmo contra a minha vontade. Tenho realizado a sua vontade e me sacrificado para fazê-la. Isso pode ser uma coisa pequena, mas demonstra o princípio da obediência sacrificial. Tal obediência, que é fruto do amor ao Senhor, não é algo emocional, é o cumprimento de 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, o amor que Deus requer de nossa parte, o amor de todo o coração, mente e alma, é o amor que obedece. Amar aos outros. Voltemos agora para a resposta de Jesus ao intérprete da lei que perguntara qual o maior mandamento. Primeiro, devemos amar a Deus, segundo, devemos amar aos outros. Muitos versículos bíblicos apoiam essa verdade. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10 diz que fomos ensinados por Deus a amar-nos uns aos outros e por causa disso devemos crescer em amor uns para com os outros. Pedro escreveu que devemos amar ardentemente uns aos outros com o coração puro. Veja em 1 Pedro 1, 22. A palavra ardentemente vem de um termo grego que significa estendido ou esticado. Devemos nos esticar o quanto for necessário para amar aos outros. Assim como o amor de Deus não é motivado pela emoção, o amor ao próximo também não o é. Este também exige sacrifício. Em 1 João 3,14, ao escrever sobre este assunto, o apóstolo passa de uma declaração a respeito do amor aos irmãos para uma sobre o amor ao irmão, do plural para o singular. Algumas pessoas dizem: bem, eu amo os irmãos da fé, só não suporto aquele irmão em particular. É muito fácil amar o mundo todo. É fácil amar a igreja toda. Entretanto, poderá ser bem mais difícil amar uma determinada pessoa no mundo ou na igreja. Amar através de obras. Quando vim para a igreja a qual sirvo, eu queria muito amar a todos, mas não sabia como conseguir o sentimento emocional que eu achava ser necessário para isso. Algumas pessoas eram irritantes e tornavam as coisas difíceis para mim. Eu desejava amá-los, mas não sabia como. Um dia fui a um desses homens e o abracei e disse: quero que você saiba de uma coisa. Se houver algo que eu possa servi-lo, gostaria de fazê-lo. Surgiu a oportunidade. Eu não me senti emocionalmente diferente em relação a este irmão, mas eu o amei ajudando-o. Amar aos outros não é bater nas costas de alguém e dizer: você é maravilhoso, irresistível, meu Deus, como eu o amo. A maneira de demonstrar amor é fazendo sacrifícios pessoais e indo ao encontro das necessidades de alguém. Às vezes me perguntam como posso ter um ministério com pessoas em uma igreja tão grande. Não é correndo atrás de todo mundo e declarando meu amor por eles. É através de sacrifícios da minha vida para que cheguem à maturidade, ajudando-os a crescer espiritualmente. Eu me importo suficientemente com eles para fazer o necessário em minha própria vida, a fim de levá-los à conformidade com Jesus Cristo. Qual o melhor meio de sabermos que Deus nos ama? Será que ele proclama seu amor do céu ou escreve nas estrelas? Não, nós o percebemos porque Cristo deu a sua vida por nós. Deus colocou seu Filho na cruz em nosso benefício. É assim que ele expressa o seu amor, através de sacrifício. E visto que Cristo deu sua vida por nós, nós também devemos dar nossas vidas pelos irmãos. 1 João 3,16. Talvez a nossa morte não seja necessária, mas aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Se percebemos que alguém tem uma necessidade, devemos suprir essa necessidade, ou então mostramos que somos deficientes do amor. Alguém pode argumentar, mas antes de amarmos alguém, temos de amar a nós mesmos? Afinal de contas, a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tiago 2,8. Já ouvi muitos psicólogos interpretarem erroneamente este versículo. Dizem que é necessário termos uma autoimagem adequada, pois se não tivermos uma ótima impressão a respeito de nós mesmos e de tudo que somos, jamais seremos capazes de amar corretamente aos outros. Essa é uma argumentação psicológica fútil. Procede de um amor sentimental. A Bíblia fala de algo bem diferente. O que significa amar aos outros como a nós mesmos? Vamos ver Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.
Ele prossegue ilustrando com o caso do homem rico e do homem pobre que visita uma igreja e recebem tratamento diferenciado. Tiago está nos dizendo que, como crentes, não devemos tratar certas pessoas com respeito e outras com indiferença. Pelo contrário, devemos cumprir a lei régia, tratando a todos como a nós mesmos. Isso significa que os sacrifícios que faríamos para nosso próprio conforto deveríamos fazer pelo conforto dos outros, sem importar a sua situação social ou econômica. Isso não tem qualquer ligação com o nosso eu psicológico, e sim com o nosso serviço para com os outros. Consideremos, por exemplo, até que ponto nos esforçamos para tornar nossa vida mais confortável. Devemos nos esforçar da mesma maneira para satisfazer as necessidades do nosso próximo. Queremos amá-los em termos de serviço autossacrificial, assim como fazemos sacrifícios em nosso próprio benefício. Você está disposto a isso? Você está disposto a deixar aquilo que lhe causa prazer a fim de proporcionar conforto a outra pessoa? Está disposto a sacrificar aquilo que você gosta para suprir a necessidade de outros? E é isto que significa amar o próximo como a si mesmo. Não é algo psicológico, é sacrificial. Servir é amar. Creio que o melhor exemplo de amor sacrificial pelos irmãos foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Na noite antes de seu sofrimento e morte, o Senhor não falou aos discípulos do cenáculo: Eu vos amo. Vou fazer uma palestra a respeito do amor divino e mostrar-lhes como este amor opera. Pelo contrário, Jesus, sabendo o que ia acontecer, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. João 13, 3 a 5. Depois deste surpreendente exemplo de humildade, Jesus disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como Jesus demonstrou-lhe seu amor? Lavando seus pés sujos, assumindo a função de um escravo, fazendo o que era desagradável, fazendo sacrifícios. Amar ao próximo não é sentir impulsos emocionais, é servir. Quando sacrificamos voluntariamente o que queremos em favor do bem de outra pessoa, quando escolhemos suprir a necessidade de alguém em vez de satisfazer a nossa própria necessidade, então realmente amamos, não importa quais sejam as nossas emoções. É isso que Deus espera de nós. O apóstolo João resume o amor, uma chave para crescimento espiritual, usando as seguintes palavras simples: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18.